pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Aquila Perla e eu sou a sua professora de matemática. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe essa aula com seus amigos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre ângulos. Você sabe onde utilizamos ângulos? No giro de uma bailarina, a inclinação de um telhado, decolagem de um avião, na arquitetura e muitos outros. Então, se você ficou curioso, já pega seu lápis, seu caderno para fazer as suas anotações e vem comigo. Vamos iniciar então nossa aula sobre ângulos. Uma das vantagens da televisão é que ela pode mostrar uma coisa de vários ângulos. Em cima, embaixo, de frente, de perfil, de vários jeitos, é só mudar o ângulo da câmera. No futebol também a gente pode falar em ângulos. Quem é que não gosta de ver um gol bonito quando a bola entra no ângulo? Você já tinha reparado que quando a tesoura fecha, a abertura entre as lâminas diminui? E quando ela abre, essa abertura aumenta. Para desenhar círculos, nossas amigas usam um instrumento chamado compasso. Para fazer um círculo maior, é preciso aumentar a abertura entre os lados do compasso. Os ponteiros de um relógio se afastam e se aproximam conforme a hora. A abertura entre os ponteiros também aumenta ou diminui conforme a hora. Será que a partir desses exemplos não dá para a gente ter uma ideia do que é ângulo? Vamos pensar um pouco no que é ângulo. Deixa eu começar pelas coisas que eu já aprendi. Eu sei o que é plano, o que é reta e o que é semi-reta. Se o ângulo tem a ver com a abertura, eu posso fazer o seguinte. Posso traçar duas semi-retas a partir do mesmo ponto, da mesma origem e que não coincidam. Assim, eu separei o plano em duas regiões. E olha só, eu tenho uma abertura aqui, entre as duas semi-retas. E do lado de cá, eu também tenho uma outra abertura. É isso! Se ângulo tem a ver com abertura, isso quer dizer que eu formei um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Isto é ângulo. Então, ângulo é a abertura formada por duas semi-retas que partem do mesmo ponto. Então, aí eu tenho as semi-retas, né? OA e OB, que elas são os lados do ângulo. E a indicação, eu falo ângulo O ou AOB. Então, essa aí é a anotação, né? Aí tem o vértice e os lados, ok? E se a gente movimenta os lados do ângulo, a gente acaba aumentando ou diminuindo o ângulo. Olha aqui que interessante. Entre a viga e o muro, eu tenho um ângulo. E entre a viga e o chão, eu tenho outro ângulo. Os ângulos estão espalhados por todos os lados. Vamos pensar um pouco na medida do ângulo. Estas figuras podem me ajudar. É fácil perceber que elas têm lados diferentes. Mas e a abertura entre os lados de cada uma delas? São iguais ou diferentes? Vamos ver o que acontece quando eu coloco essas figuras uma sobre a outra. São iguais. Os lados têm tamanhos diferentes, mas o ângulo entre eles é o mesmo. Isto significa que para medir o ângulo, eu tenho que medir a abertura entre os lados. Medidas de ângulos. Imagine uma circunferência dividida em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes menores em que a circunferência foi dividida é denominada grau, que é a unidade padrão de medida de ângulos.
indicado pelo símbolo, esse símbolo aí. Então, essa é a unidade de medida dos ângulos. Cada uma das partes em que a circunferência foi dividida corresponde a 1 grau, ou seja, corresponde a 1/360 da circunferência. Uma volta tem 360 graus. Vamos ver o porquê desse 360 graus. De onde vem a ideia de o ângulo de uma volta corresponder a 360 graus? Os mesopotâmios trouxeram muitas contribuições para a matemática e a astronomia. E observando o céu, eles imaginaram que o Sol girava em torno da Terra e levava 360 dias para dar uma volta completa. Hoje nós sabemos que é a Terra que gira ao redor do Sol e que uma volta completa leva 365 dias e algumas horas. Mas, para a época, a aproximação era boa. Então, ficou, que a circunferência tem 360 graus. Tem uma medida padrão de ângulo que é o grau. A gente diz que o ângulo tem 30 graus, 45 graus. Mas como é que eu faço para medir os graus de um ângulo? Não deve ser com o termômetro, né? Não. Nós temos um instrumento próprio para isso, que é o transferidor. Eis aqui, ó. O transferidor marca de 0 a 180 graus. E tem sempre, ó, essa marquinha aqui, ó, que é o centro. Deixa eu desenhar uma figura aqui para mostrar como ele funciona. Pronto. Aqui eu tenho um lado. E este é o outro lado. E este ponto aqui, ó, é o vértice. O que eu preciso medir é a abertura entre estes lados. Então eu coloco o centro do transferidor bem no vértice do ângulo. E alinho o transferidor certinho com um dos lados do ângulo. Aí é só ver onde é que está o outro lado. Olha aqui, 40 graus. Então, a unidade de medida é o grau. Então, aí eu tenho um exemplo de um ângulo de 30 graus e outro de 60. O instrumento de medida de ângulo é o transferidor. Então, esse instrumento aí, nós temos dois tipos, o de 360, que é uma volta completa, e o de 180, que é meia volta. Medição de ângulos. Então, aqui como nós vamos medir os ângulos? Então, como o ângulo corresponde à região que está entre duas semirretas, para realizar a medida em um transferidor, posicionamos uma das semirretas apontando para 0 graus e observamos o grau para o qual a outra semirreta está apontada. Então, aí tem alguns exemplos, Ângulo de 45 graus, ângulo de 90 e ângulo de 120 graus. Então, como medir ângulos? Agora vamos medir o ângulo AOF utilizando o transferidor. Então, aí eu tenho a linha vermelha, AOF. Quero saber quanto mede esse ângulo. Então, o centro do transferidor deve ser posicionado sobre o vértice do ângulo. O vértice é lá o ponto O, tá? 2. A linha 0 graus 180 graus deve coincidir com um dos lados do ângulo. Então, ela está coincidindo aí com o lado OA, tá? 0, 180 graus. 3. Meça o ângulo a partir do zero que está sobre o lado do ângulo. Então, ali no ponto A eu tenho 0. Então, eu vou contar agora até chegar no F, quantos graus que vão dar. Aí, o outro lado do ângulo apontará para a sua medida. Então, a semirreta OF passa pela marca 150, ou seja, então a medida de AOF é igual a 150 graus. Vamos medir alguns ângulos utilizando esse modelo de transferidor que vocês estão vendo aí. Então, a gente pode utilizar qualquer transferidor, estou fazendo com esse modelo aqui. Aí nós temos aqui um transferidor de 180 graus, tá? Porque vai até 180. Então, aqui, ó, esse sentido vermelho aqui é o sentido anti-horário, tá? Então, eu posso medir tanto daqui para lá, quanto do azul aqui, o sentido horário, daqui para cá.
Aí vocês olham a outra escala. Então tem duas escalas aqui, ó. Começando por aqui, 0, e a outra começando no 0 por aqui, ó. Que vai até 180 aqui, ok? Aí aqui tem um ângulo, ó. Coloquei essas duas retas aqui. Aí vocês vão colocar o transferidor para medir. Então atenção que vocês têm que ter, colocar o início 0 na reta aqui, ó. Colocar bem em cima. E essa aqui onde dá 90 graus é o centro, que é o centro do transferidor. Geralmente aparecem uns risquinhos no transferidor. Esse aqui é o centro, onde tem que ficar no vértice do ângulo. Então, o ângulo começa aqui, o vértice tá aqui, ó. Então, esse risquinho tem que ficar aqui, tá? Então, eu vou medir no sentido horário, tá? Então, eu comecei essa escala de cal. Então, 0, 10, 20, 30, ó. Ele passou aqui, ó. Então, esse meu ângulo é de 30 graus. Esse aqui, eu coloquei assim, mas vocês também podem estar virando a folha de forma que fique mais fácil para poder estar medindo, tá? Então, eu coloquei o transferidor aqui, a reta do 0 em cima, e o vértice do ângulo está aqui. Então, o meu risquinho do transferidor fica em cima. Agora, eu vou medir, começando pelo 0, ó, o início está aqui. Então, essa medida aqui, ó, do 0 até deu 130. Então, esse aqui também é 130 graus. Agora, vamos medir utilizando o transferidor. Então, eu quero saber a medida desse ângulo que está aí, né? Então, aqui eu tenho a semirreta AB e a semirreta AC, certo? Então, eu vou colocar o transferidor, parte maior para cima, e vou alinhar o centro do transferidor, que é esse risquinho, junto com a linha de fé aqui do transferidor. Então, você vai alinhar aqui, né, 0, 180, alinhou. Agora, você vai medir. Então, vamos lá. Eu vou medir no sentido anti-horário. Então, 0 está aqui, 10, 20, olha que está no meio aqui, né, 25 graus. Então, esse ângulo mede 25 graus, ok? Vamos para o próximo. Eu tenho esse ângulo aqui, então vamos alinhar a parte maior do transferidor para cima, coloca aqui, ó, a linha 0, 180, o risquinho do meio tem que ficar alinhado com o vértice, tá? Então, agora eu vou medir sentido anti-horário, então eu vou olhar nessa escala aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui deu 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 160, ó. Então, esse ângulo aqui mede 160 graus. GEF é igual a 160 graus, certo? Agora, vamos descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Então, vamos lá. Esse aqui, se você perceber, ó, eu comecei no sentido horário. Comecei daqui para lá, certo? A minha reta está aqui. Então, vamos alinhar aqui, ó, o risquinho no meio, certo? Aí, alinhou. Agora eu vou começar a contar. Como eu quero o sentido horário, vou olhar aqui em cima, ó, na escala de cima, tá? Então, vamos seguir aqui até onde parou aqui, ó. Parou aqui, ó, 210, ok? Ó, cuidado, viu? Não olha nesse daqui, ó. Não é esse, tá? A de baixo. Você começou o 0 aqui, ó. Então, você tem que continuar essa parte de cima. Olha lá. 210 e não 330, ok? 210 graus. Então, o ângulo NMO é igual a 210 graus. E como construir ângulos? Vamos lá? Vamos construir um ângulo de 40 graus com auxílio do transferidor. Então, vamos traçar a semirreta OB, primeira coisa, traçar a semirreta e fazer o vértice O, tá? O ponto O será o vértice do ângulo e OB é um dos seus lados, então está aí. Depois, coloque o centro do transferidor sobre o ponto O, de modo que a linha 0, 180 graus, fique sobre OB. Geralmente, o transferidor tem duas escalas. Utilize a que tem o 0 sobre o lado do ângulo. Como queremos um ângulo de 40 graus, marque o ponto A
Então, eu vou lá no 40, faço uma marcação, ponto A. Retire o transferidor e trace a semirreta OA, obtendo então o ângulo AOB, que mede 40 graus. Aqui eu vou fazer a construção de um ângulo de 48 graus. Tá, então eu vou utilizar esse transferidor de 360, que a maioria dos alunos tem esse aqui, certo? Então, o primeiro passo é fazer a semirreta. Então, eu vou usar a régua, mas você pode até fazer aqui usando essa parte do transferidor, tá? Então, aqui eu vou fazer uma semirreta, vou marcar o vértice, vou colocar O para o vértice e vou marcar o ponto A. Então, aqui a semirreta OA, que é um lado do ângulo. Agora eu vou medir 48 graus. Então, eu vou colocar essa parte maior para cima. Como eu vou fazer no sentido anti-horário, então eu vou começar daqui para lá a contar. Então, o importante é esse risquinho do transferidor coincidir com o vértice, certo? E alinhado aqui, ó, tem que ficar alinhado. Tá vendo aqui? Desalinhou. Tem que ficar em cima, né, junto com o pontinho e em cima da reta aqui, certo? 180 graus, ó, fica alinhadinho. Agora eu vou contar 48 graus. Então, aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 48 é menos 2 graus, então vai dar mais ou menos aqui. Então, faço um ponto aqui, certo? Retiro o transferidor, agora eu vou fazer a outra semirreta. Não preciso chegar até aqui em cima, tá bom? Então, só vou alinhar aqui, ó, e fazer a semirreta. Vou colocar o nome de OB. Tá? Então, eu vou ligar aqui. Então, aqui eu vou colocar o meu ponto B. Então, aqui eu formei o ângulo AOB, tá? Então, aqui, OA é um lado do ângulo, OB é o outro lado. E o ângulo a gente indica assim, ó, AOB, que é igual a 48 graus. Aqui eu coloco 48 graus, certo? Agora eu vou construir um ângulo no sentido horário, tá? 137 graus. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a semirreta. Como eu quero o sentido anti-horário, então eu vou fazer daqui pra lá. Então, aqui, ó, vai ser meu vértice O. Vou colocar outra letra aqui, OP, tá? Tá aqui essa é a minha semirreta. Então, eu vou fazer no sentido anti-horário, então eu vou colocar a parte maior em cima e vou alinhar aqui, ó, 0,180, certo? Aqui tá alinhado, ok? Então, eu quero 137, então, no sentido horário. Então, eu vou olhar aqui, ó, na escala de cima, tá, ó? Vou vir aqui, 0, 90, 130, 140. Então, 137, aqui é 135, aqui no meio, certo? Conto mais 2 aqui, 2 graus, então 137 vai dar aqui. Aí, eu vou ligar a outra semirreta, né? Vou fazer outra semirreta aqui. Então, vai ficar aqui. Não preciso chegar até lá, tá? Então, aqui eu vou colocar Q, POQ. Então, esse ângulo, bom, eu comecei daqui, não foi? Então, aqui vai ser minha marcação, 137 graus. E eu vou indicar assim, ó, POQ, que é igual a 137 graus. Entendeu a diferença? Então, quando começamos a contar no sentido horário, eu vou olhar na escala de cima e vou fazer daqui para lá, tá? Se eu começar no sentido horário, vou fazer na escala de baixo daqui para lá. Agora eu vou fazer esse mesmo ângulo no sentido anti-horário, tá? Vamos lá. Eu vou traçar a minha semirreta, vou colocar o O aqui, B, aqui, a semirreta OB. Agora eu vou colocar o transferidor, vou alinhar a reta aqui, né, o risquinho com o vértice, e alinhando na reta aqui. Então, 137 no sentido anti-horário. Então, eu vou olhar na escala de baixo aqui, ó. 90, 100, 137. Então, aqui é 130, 135, 36, 37. Então, deu aqui. Agora eu vou fazer a minha semirreta. Não preciso chegar até lá. Vou fazer a outra semirreta aqui.
Então, eu vou pôr o nome OBC. Então, esse é o meu ângulo de 137 graus. A indicação BOC. Viu a diferença? É o mesmo ângulo, só que aqui eu fiz no sentido anti-horário e aqui eu fiz no sentido horário, ok? Agora eu vou construir um ângulo de 240 graus, tá? Maior. Vamos lá, fazendo a semi-reta. Vou colocar um ponto aqui, vou colocar V para mudar. Então aqui meu vértice, tá? E aqui para formar minha semi-reta, VA. Agora eu vou fazer a medida, né? Então, coloco aqui a linha, o risquinho com o vértice e a linha aqui na reta. Ó, alinhado. Agora eu quero 240, né? Que eu falei? 240 graus. Então, eu vou olhar sentido anti-horário. Então, na escala de baixo, aqui deu 180. Vou continuar, 220, 230, 240, viu aqui? Faço o ponto, retiro o transferidor, agora eu vou fazer a semi-reta, aqui. Aqui eu vou colocar VAC. Bom, e agora, onde que eu vou marcar meu ângulo? É aqui? Não. Olha bem, você estava aqui e começou a fazer a medição. Foi daqui para lá que você mediu? Então, a minha marcação vai ser daqui para lá, certo? 240. Agora, vamos fazer, escrever o ângulo, né? CVA. CVA, que é igual a 240 graus. Agora, se você tiver com o transferidor, aquele que é 180, né? Então, vai faltar esse pedaço aqui. O que você vai fazer? Chegou aqui no 180, você vira o transferidor e vai contar mais a quantidade que falta para 240, ok? Aí você faz a marcação e dá a mesma coisa, o mesmo jeito de construir, certo? Espero que você tenha entendido. Bom, agora nós temos a classificação dos ângulos, né? Então, vamos lá, eu tenho um ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? É um ângulo que mede 0 graus, não tem marcação nenhuma. Então, um ângulo nulo é ângulo de 0 graus. Ângulo reto, ou 1/4 de volta, é um ângulo cuja medida é 90 graus. Por que 1/4 de volta? A circunferência toda, ela mede 360. Se eu dividir ela em 4, então, cada parte dessa eu vou ter um ângulo reto, que é 90 graus, tá? Então, esse aí é o ângulo reto. Ângulo agudo é o ângulo cuja medida está entre 0 e 90 graus. Então, pode ver o 90 no risquinho azul é o 90, olha no desenho do meio. Então, o agudo, ele é menor que 90. Então, ele está entre 0, mas não é 0, porque 0 é o nulo. E 90, mas não é o 90. Qualquer medida entre esse intervalo aí, tá bom? Ângulo obtuso é o ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180. Então, olha no desenho do meio, a linha azul é o que marca o ângulo de 90, né? O ângulo reto. Então, o ângulo obtuso, a abertura é maior que isso, tá? Então, é maior que 90, não é 90, e menor que 180, não é 180, porque o 180 também tem um nome. Então, de 90, entre 90 e 180, tá bom? Aí tem o ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta é a metade da circunferência. Então, se a circunferência toda mede 360, a metade é 180. Então, esse é o ângulo raso, tá? Medida igual a 180 graus. E tem um ângulo de uma volta, que é 360 graus. Então, esse aí é o ângulo inteiro, ok? Ângulo côncavo. Então, existe o ângulo cuja medida é maior que 180 e menor que 360. Então, esse é chamado de ângulo côncavo, quando passa de 180 até menor que 360, ok?
aqui eu tenho as marcações, ó, a circunferência completa, né? Então, tenho 0 e 90, 180. Se eu colocar cada parte dessa, né, cada pedacinho é 90. Então, 180 mais 90 vai dar, nesse pedaço aí, 270. Tá? Depois, uma volta completa, 360. Esse aí é algumas medidas importantes. Mas me diz uma coisa, existe algum tipo de ângulo que é mais comum do que os outros? Existe sim, ó. Este aqui, ó. O ângulo de 90 graus, que nós chamamos o ângulo reto. É verdade, só aqui tem uma porção de ângulos retos. Na porta, na janela, nas paredes, nos cantos. Quando um pedreiro constrói uma parede, ele alinha os tijolos mantendo sempre um ângulo reto em relação ao chão. Numa casa ou em qualquer outra edificação, é importantíssimo que as paredes fiquem sempre retas, ou seja, formem um ângulo reto com o chão. Como o ângulo reto é o mais utilizado, todos os outros ângulos foram classificados a partir dele. Os ângulos podem ser menores que o ângulo reto ou maiores que o ângulo reto. As duas partes da veneziana formam um ângulo. Agora repare num caso particular muito importante. O que aconteceu quando você abriu esse metro de madeira ao máximo? Acabaram todos os ângulos? Não. Esse metro de madeira aberto desse jeito, ele formou um ângulo raso. Tá vendo? Um ângulo raso mede 180 graus, não é isso? Ahora está todo muy claro, amiga. Hasta la vista, compañeros. Olé! Agora chegou a hora das perguntas. Vamos lá então, ver se você conseguiu entender sobre os ângulos. Bom, primeira questão. Observe os ponteiros do relógio que eu coloquei aí na tela. Decorridos 3 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Então, vocês vão pensar, né? Olha aí o relógio, quantas partes ele foi dividido? Lembrando que a circunferência toda, 360 graus. Vê quantas partes foram divididas, aí você vai andar em 3 horas. Só que o ponteiro chegar lá em 3 horas, qual é o ângulo que forma? Então, você vai apertar o pause, tentar responder e eu já volto aqui pra gente corrigir, ok? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Bom, então o relógio aí está os dois ponteiros, o maior e o menor, em cima do 12, certo? Se andar 3 horas, né? Se ele for andar 3 horas, então o ponteiro maior vai ficar no 12 e o menor no 3, certo? Então lembrando que a circunferência mede 360 graus. E se você dividir 360 graus por 12, né? Que são 12 partes que são divididas o relógio, vão dar 30 graus, né? Quando o ponteiro andar 1 hora, então são 30 graus. Como ele andou 3 horas, né? Ele andou 3 horas aí, então o que vocês vão fazer? 3 vezes 30, que é igual a 90. Vamos lá para a questão número 2. Classifique os ângulos abaixo em reto, agudo ou obtuso. Então você vai olhar o ângulo que forma aí na lanterna e vai escrever se ele é reto, agudo ou obtuso. Então aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então aí na letra A, o ângulo é maior que 90 graus, então é um ângulo obtuso, tá bom? Na letra B, é um ângulo reto, como nós vimos nos exemplos anteriores. E na letra C, forma um ângulo menor que 90 graus, então é um ângulo agudo. E aí, conseguiu? Próxima pergunta, vamos lá? Que tipo de ângulo é o ângulo abaixo destacado em verde? Aí na letra tem um ângulo destacado em verde. Então você vai me falar que ângulo é esse, se é reto, agudo ou obtuso, tá? Então aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir, né? Então, se você observar bem, esse ângulo ele é menor que 90 graus.
Então, é o ângulo agudo. Próxima pergunta aí. Escreva um horário em que os ponteiros do relógio formam um ângulo reto. Então, você vai pensar num horário, uma hora aí, que os ponteiros formam um ângulo reto. Tem mais de um, tá? Se você conseguir os dois, escreva os dois, ok? Então, aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir. Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, temos dois horários que formam um ângulo reto, que é o horário de 3 horas e o horário de 9 horas. Se você observar bem, você vai ver que forma um ângulo reto. E aí, deu certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Então, a número 5. Por estimativa, você vai completar essa tabela indicando a letra que acompanha o ângulo e seu valor. Então, você vai olhar aí na letra A. Que medida você acha que é esse ângulo da letra A? Então, você vai lá na tabela e coloca a letra A naquela medida que você acha que é. Você vai fazer por estimativa, tá bom? Só uma dica, pega pelo menor ângulo e vai aumentando. Então, pega lá na tabela. Qual é o menor ângulo lá na tabela? Então, você vai ver o desenho que pareça o menor ângulo. E você coloca a letra correspondente, tá bom? Então, aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir. Bom, então agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, você vai olhar na tabela o menor valor do ângulo que tem lá, 10 graus, não é? Daí você vai olhar o desenho, o menor ângulo que você consegue ver pelo desenho. Então, é a letra F. Então, lá em 10 graus, você vai colocar a letra F. Daí você vai em ordem crescente, do menor para o maior. Então, o próximo ângulo que vem na tabela seria o 20 graus, certo? Que aí você vai olhar lá no desenho, o que tem a abertura um pouco maior que o de 10 graus, seria a letra A. Então, você vai lá na tabela e coloca o A, ok? Depois, a próxima medida seria 60 graus. Então, se você olhando no desenho, que tem uma abertura um pouquinho maior que 20 graus, é a letra C. Então, vai lá na tabela, coloca a letra C. Depois de 60 graus vem o 90 na tabela, né? Aí você vai lá no desenho e vê qual é o ângulo de 90 graus, que seria a letra B. Depois de 90 vem o 120 graus. Então você vai olhar um desenho maior que 90, abertura maior que 90. Seria a letra D. Então vai lá na tabela e coloca a letra D. E por último, o ângulo raso, 180 graus, que está na tabela, que seria a letra E. Vai lá e completa com a letra E. E aí, conseguiu? Suas estimativas deram certo? Espero que você tenha conseguido. A última pergunta é para você, vamos lá? Então, observe a ilustração e determine os ângulos indicados pelas letras. Então, você vai olhar, eu tenho um ângulo, né, de 95 graus, certo? Aí, quanto mede aquele ângulo raso? Lembra o ângulo raso? Quanto que ele mede? Você lembrou? 180, não é isso? Então, aí no desenho dá pra ver que tem um ângulo raso e um pedaço ali mede 95. Você quer achar o outro. Então, o que você vai fazer? 180 menos o ângulo que você tem aí, que é 95 graus. Então, faça esse cálculo, você vai achar o ângulo aí que está pedindo. Faça assim com todos, tá bom? Então, aperta o pause e eu já venho aqui pra gente corrigir. Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, no primeiro, eu fiz aí, né, 180 menos 95, então deu 85 graus, tá? Vamos lá, daí tá faltando 85 graus. No próximo desenho, eu fiz 180 menos, eu tenho aí 52 graus. Então, 180 menos 52 graus igual a 128 graus. No último, eu tenho duas medidas aí, eu tenho 70 e tenho 80. Então, quanto eu tenho? 70 mais 80, quanto dá? 150, não é? Então, onde está o Z, você vai achar a medida. Se tudo ali é 180, então você vai fazer 180 menos 150, que é igual a 30 graus. É isso aí. Conseguiu? Espero que você tenha conseguido. E aí, pessoal, o que acharam da aula? Gostaram? Viu só como utilizamos os ângulos em muitas coisas? E aí você aprendeu até construir seu próprio ângulo.
Então a nossa aula se encerra aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!